Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o uso das aspas, que é um sinal de pontuação, tá bom? Porque nós vamos fazer a atividade da página 158 e 199 do Ler e Escrever, tá? Então, vamos passar aqui. O primeiro uso das aspas, nós podemos usar elas quando nós vamos fazer uma fala de personagens, tá bom? Então, por exemplo, aqui. As crianças perguntaram: quando será servida a sobremesa? Então eu coloquei as aspas, lembra? As crianças perguntaram, então eu preciso colocar os dois pontos e depois as aspas, quando será servida a sobremesa, tá? Essas aspas, elas poderiam ser substituídas por um travessão. Então eu não colocaria aqui e no lugar daqui eu colocaria um travessão, tá bom? Uma outra forma de usar as aspas são para palavras estrangeiras, palavras que não são do nosso país. Por exemplo, aquele restaurante tem delivery. O que é o delivery? O delivery é quando o restaurante entrega a comida na sua casa. Delivery não é uma palavra brasileira, então por isso nós colocamos as aspas. Um outro exemplo é assim: eu preparei essa aula para vocês e vou pedir que vocês me deem um feedback. O que é feedback? É vocês me falarem se vocês gostaram ou não, o que eu posso melhorar, o que eu posso colocar a mais. Feedback também é uma palavra que não é brasileira, então nós também colocamos as aspas. Uma outra forma é quando a gente vai falar alguma gíria, tá? Então, ele é meu parça. O que é parça? É uma pessoa que é muito amiga, muito companheira. Então, você coloca entre aspas, tá? Ou quando vamos usar da ironia, vamos dizer uma coisa que não é muito bem aquilo, aquele significado. Por exemplo, alguém faz uma piada com você e você fala, é muito engraçadinho, né? Tipo, você não gostou da piada. Não quer dizer que a piada realmente foi engraçada. Então você coloca as aspas. Ou aqui, ou aqui. Aquele goleiro é maravilhoso. Só deixou passar 5 gols. Não tem como um goleiro ser maravilhoso se ele deixou passar 5 gols, né? Ele seria maravilhoso se ele não deixasse passar nenhum gol. Então você está usando da ironia. E como que a gente percebe que é irônico? Pela nossa voz. Ó, eu vou ler duas vezes, eu vou ler diferente aqui, ó. Muito engraçadinho. Agora eu vou ler de outra forma. Muito engraçadinho. Vocês viram a diferença? Então, na tonalidade da nossa voz, que percebemos que aquela frase é irônica, tá? Agora, nós vamos para a página do Ler e Escrever. Essa primeira página 198 é aquele texto do Lobo e o Cordeiro que nós já fizemos a leitura, tá bom? Então, vocês fazem a leitura aí novamente, se atentando às aspas, tá? E eu vou ler o próximo texto, que chama Emília no País da Gramática. O que vocês acham que esse texto vai falar? O que é gramática? A gramática é quando nós estudamos as regras da língua escrita e falada, tá bom? Então, no caso, qual regra que estamos estudando hoje? Estamos estudando o uso das aspas, tá bom? Então, eu vou ler para vocês. Emília no País da Gramática. Que é isso? Aspas e grifos são os sinais que elas têm de trazer sempre que se metem no meio das palavras nativas. Na cidade das palavras inglesas não é assim. As palavras de fora gozam lá de livre trânsito, podendo apresentar-se sem aspa e sem grifo. Mas aqui, nesta nossa Portugália, há muito rigor neste ponto. Palavra estrangeira ou de gíria só entra no centro da cidade se estiver aspada ou grifada. Olhem, gritou Emília. Aquela palavrinha acolá acaba de tirar do bolso um par de aspas, com as quais está se enfeitando como se fossem asinhas. Monteiro Lobato. Emília no País da Gramática, 1934, tá? Então, o que esse texto está nos mostrando? Está explicando quando a gente usa aspa e quando a gente usa o grifo, né? Grifar, passar o tracinho embaixo da palavra. E aqui ela fala, ó, palavra estrangeira ou de gíria.
que foi o que a gente viu, um dos itens do uso da aspas, tá bom? Já aqui nesse aqui explica o uso das aspas. Já nesse texto do cordeiro, do lobo e do cordeiro, ele mostra que as aspas estão sendo usadas em qual momento? Na fala dos personagens. Por exemplo, há 6 meses teu pai também me ofendeu, disse o lobo. Então é uma fala do lobo, tá bom? Para enfatizar essa fala. Porque nesse texto nós temos falas que eles colocam travessão e momentos que eles usam a aspa para falar o que o lobo disse ou o que o cordeiro disse, tá bom? Então a atividade que a gente vai fazer está aqui embaixo. Ah, de que maneira são usadas as aspas? Então as aspas são usadas fala de personagem, palavras estrangeiras, gírias, ironia, tá bom? B. Ao analisar os dois textos, é possível identificar as possibilidades de uso das aspas? Nós conseguimos identificar em quais momentos usamos as aspas? Conseguimos. Quais são essas? São as mesmas, desculpa, são as mesmas que a gente colocou na A? Não são todas que a gente vê aqui. O que a gente vê nos dois textos? Nós vemos a fala de personagens, palavras estrangeiras e gírias, tá bom? Essa é a atividade do ler e escrever. O que vocês vão fazer agora, depois disso? Então, vocês vão pegar o caderno de português de vocês, escrever o nome da escola, a data de hoje, 2 de agosto de 2020, tá bom? Essa página a gente já fez, provavelmente vocês já fizeram, vendo o vídeo, página 198 e 199. Agora, vocês vão escrever uma frase com cada uso das aspas, tá bom? Vai ir uma foto aqui para vocês, tá? Não resumido, né? Eu coloquei todos os usos num slide só, numa foto só, tá? Não é para copiar essas frases, é para vocês criarem uma, tá? Então, vocês vão criar uma frase com falas de personagem. Você vai criar uma frase onde aparecem palavras estrangeiras. Você vai criar uma frase onde tem gírias e uma frase onde tem ironia, tá bom? Depois disso, nós temos a nossa aula de educação física. Vocês façam um vídeo e mandam para a Pro mandar para o professor Fábio. E depois tem a escrita do diário, tá bom? Quem participou da videochamada pode escrever como que foi a aula, o que a gente fez, se gostou ou não, tá bom? Então é isso, crianças. Qualquer dúvida é só chamar. Beijos!